Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 19 de junho, celebramos São Romualdo, abade. Romualdo nasceu na cidade de Ravenna, na Itália, no ano de 952. Nasceu numa família nada cristã. Aliás, o exemplo que ele recebia, sobretudo do pai, era o pior possível, de uma vida devassa, uma vida fora do evangelho, uma vida marcada pela violência, pela indiferença, pela brutalidade, até que a vida dele teve uma grande reviravolta quando ele, adolescente ainda, viu o seu pai agredir e matar um outro homem. Aquilo mexeu muito com ele, aquela crueldade, aquela maldade. Ele ficou muito perturbado com aquilo e pediu aos monges beneditinos que permitissem que ele passasse um tempo no mosteiro, se dedicando ao silêncio, para tentar reencontrar ou encontrar pela primeira vez na vida a paz interior. Os monges o acolheram. Depois de um tempo, vendo o modo como ele se comportava no mosteiro e como ele tinha uma vivência tão fiel à oração dos salmos, à regra de vida monástica, os próprios monges o convidaram a se tornar um monge também. Ele, a princípio, não aceitou e, passados alguns anos, ele finalmente chegou ao discernimento de seguir o caminho da vida monástica. Ingressou no mosteiro de São Bento. Aliás, a regra de São Bento, a espiritualidade beneditina, foram referenciais importantíssimos para a vida dele para sempre. Passados alguns anos ali, no mosteiro beneditino, ele pediu autorização aos seus superiores que permitiram que ele saísse viajando por outros lugares como eremita. Ele decidiu que seria bom viver sozinho durante um tempo. Então, muitas vezes ele ficava escondido durante um bom tempo, anos, sem contato com ninguém, só se dedicando à vida contemplativa, à vida isolada como eremita. Nesse caminho todo que ele fez, às vezes ele fazia pregações, às vezes se escondia e passava por outras regiões da Itália, também regiões da Espanha, da França, conheceu alguns mosteiros, se hospedou em alguns mosteiros durante algum tempo, teve contato ao longo dessas jornadas, inclusive, com a espiritualidade monacal do Oriente, o que enriqueceu muitíssimo a sua espiritualidade, também o marcou profundamente. Às vezes evangelizava quando chegava numa certa região, mas o que era predominante na sua vida era a vida contemplativa, a vida de penitência, a vida eremítica, era o que predominava. Ele nunca teve ou demonstrou o interesse, por iniciativa própria, de ser fundador de uma ordem ou de uma congregação. Entretanto, alguns jovens quiseram segui-lo, viam a sua vida de santidade, a sua austeridade e queriam imitá-lo. Aos poucos, ele foi aceitando jovens como seus discípulos e foi ensinando a eles algumas coisas, como, por exemplo, o que ele chamava de privilegium amoris, o amor a Deus, o amor ao próximo acima de tudo. Isso era um ponto muito forte na espiritualidade dele. Os seus monges eram eremitas na prática, que tinham alguma vida em comum, mas a fraternidade e os momentos de fraternidade tinham que ser muito intensos. O amor a Deus precisa necessariamente se converter em amor ao próximo e se expressar por meio do amor ao próximo. Isso era algo muito forte na sua espiritualidade, como está presente na sua pequena regra de ouro que ele deixou depois como herança aos seus discípulos. Atendendo ao apelo de alguns bispos, do Papa, ele aceitou, no ano 1000, enviar alguns dos seus monges em missão para a Polônia, numa época que ali na Polônia haviam muitos hereges, muitas pessoas que estavam desvirtuando o cristianismo. Quando esses monges chegaram na Polônia, muitos deles foram martirizados. Isso mexeu muito com São Romualdo. Ele, no fim das contas, atendendo ao apelo de Deus, por meio da igreja, que se expressava através dos bispos principalmente, ele manda novos missionários e muitos evangelizam. Essa evangelização dá muitos frutos.
outros são martirizados, até que no ano de 1010, ele mesmo, São Romualdo, decide ele ir em missão, dessa vez para a Hungria, com a disposição de se tornar mártir também. Chegando à Hungria, ele é assolado por algumas enfermidades, ele não consegue evangelizar, não consegue pregar, e ele entende nisso que a vontade de Deus para ele naquele momento não era o martírio. Então ele volta à Itália e decide fundar um mosteiro. Pela primeira vez, ele funda um mosteiro mesmo, que era o mosteiro de Camaldoli, que depois de um tempo foi se desenvolvendo e deu origem oficialmente à ordem dos camaldulenses, como eram chamados os seus monges. Aliás, ao longo dos séculos, essa ordem deu muitos santos para a igreja, inclusive alguns papas saíram dali, como o Papa Pio VII, no século XIX, e o Papa Gregório XVI, também no século XIX. São papas que saíram dessa ordem fundada por São Romualdo Abade. E ali ele desenvolveu um trabalho já nesse mosteiro muito forte de formação dos monges, e a espiritualidade dos monges de São Romualdo era baseada no seguinte: cada um fica na sua cela praticamente o dia inteiro, se dedicando muitas vezes ao jejum, à oração incessante, com alguns momentos de oração em comum. Esses momentos de oração em comum eram a celebração da Eucaristia ou a liturgia das horas, a oração dos salmos. Então eram os momentos que eles tinham em comum, mas a maior parte do dia, cada monge ficava na sua cela, separadamente, se dedicando ao jejum, à oração e às penitências de forma geral. Ele, aliás, o São Romualdo era muito devoto às práticas de penitência, um homem muito mortificado, um homem muito sábio na direção espiritual, na formação dos monges. Nos momentos em que ele se colocava a evangelizar também sempre dava muitos frutos, até que ele faleceu no ano de 1027, com 75 anos de idade. Seu corpo foi retirado do túmulo 400 anos depois da sua morte e, milagre, seu corpo foi encontrado intacto, sinal da sua santidade, da sua total entrega a Deus. Um monge que marcou a época, um entre tantos monges reformadores que estão presentes na história da igreja, e no caso dele, um santo que soube acolher o tesouro da vida monacal, tanto do Ocidente como do Oriente, o que faz dele um monge, um abade extraordinário e muito peculiar. Deixou muitos escritos de espiritualidade que até hoje são lidos e são alimento para a vida espiritual de muitas pessoas, especialmente de muitos monges ao longo do tempo, hoje ainda. Nos inspiremos na vida desse grande monge, a sua entrega a Deus, sua fidelidade, sua mansidão em fazerem tudo à vontade de Deus. São Romualdo, rogai por nós.